Olá, eu sou Tcherna Mundim e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo e para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. A construção de um atleta se dá no dia a dia. Renúncias, dedicação, ultrapassar dores, cansaço e ano após ano vivenciar experiências que te constroem sim, mas também te tiram do desconhecido. Hoje vamos conhecer a história dessa atleta incrível, dedicada aqui da nossa região, com 13,70.3, classificada para o próximo Mundial, e com 3 Ironmans full, sendo o último em Kona, vindo de uma classificação também de Mundial. E dentro dessas inúmeras facetas, ela é esposa, ela é mãe, ela é dentista e muito mais. Então hoje teremos a honra de conhecer mais essa história de vida dessa super querida Silvia Prado. Seja bem-vinda. Obrigada, Tcherna. Obrigada por você me receber, por eu poder falar um pouco desse esporte que a gente ama, um pouco da minha história, com uma pessoa que me inspirou muito e inspira muita gente por aqui, né? Nós, né, eu vejo assim, a gente no dia a dia, as nossas condutas, né, as pessoas vão percebendo que é possível, né, e vão se inspirando, várias mulheres, e a gente às vezes não percebe, mas a gente está sendo o tempo inteiro pessoas que estão resgatando essas pessoas da inércia e percebendo que é possível. E antes de entrar na nossa querida pauta de hoje, aquele momento de agradecimento aos nossos parceiros, então eu quero agradecer a LV Consultoria Esportiva, que é minha equipe de treinamento, o Lucas Vilhena, que é Head Coach, de triatlon, de corrida, e trail run, de natação, de águas abertas e possui um projeto muito bacana com os paraciclistas, os paratletas e os transplantados. E o Lucas, que vai estar se preparando para um novo desafio esse final de semana, 235 lá no Y. Uma boa sorte ao nosso coach, estarei lá fazendo apoio para o coach. E os nossos parceiros, a Vita Gráfica do Bruno Marangoni, a Dobro, que é uma empresa nutricional que nasceu em São José e vem desenvolvendo uma linha que te ajuda na performance, na recuperação dos seus treinos, e totalmente vegana, e ela tem uma linha dos 4 elementos, te ajuda até na parte de recuperação durante o sono, é muito bacana, com a tecnologia também da beterraba, do nitrato. O Vinícius Sobreiro, que é médico e atua com a maior tecnologia na medicina esportiva e emagrecimento, e o Cura-te, de Instituto de Medicina Ampliada, que é formado por uma equipe de médicos que possui uma infraestrutura na recuperação de lesão, na prevenção com técnicas de laser, de neuromodulação, do Bemer, do BIOS, do ILIB e muito mais, e cuida de mim com muito carinho. Um beijo aos doutores, doutor Sérgio e doutor André. E para você que é novo no nosso canal, se inscreva, curta nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Vamos levar informação de qualidade para inspirar ainda muito mais pessoas. Agora sim, é um prazer, né? Eu falei da construção porque realmente é isso. Eu sinto assim, o quanto você é consistente. São anos de disciplina, de dedicação, e às vezes a gente quer colher os frutos no imediato. E esses frutos são colhidos, né? A gente vai se construindo para isso, né? Então me fala um pouquinho sobre você, porque eu não sei em que momento que o esporte te conectou, se foi desde criança, e que momento que o triatlon conectou na sua vida. Bom, eu sempre fui muito sedentária. Na adolescência eu fiz academia, mas passei a faculdade sedentária, passei anos em São Paulo sedentária, aqui em São José também. Por um tempo, sei lá, em 2005, eu participei de um grupo de corrida aqui em São José, com o Ramalho, não sei se você conhece. A gente corria de madrugada, porque eu corria com o pessoal da Embraer, mas foi um ano só, e depois era muito difícil, porque tinha que acordar muito de madrugada, e aí eu acabei parando de novo, e o meu objetivo naquela época era correr uma meia maratona, e eu cheguei no 15K, eu lembro que eu fiz 1h30, eu fiquei super feliz, eu tenho o maior carinho pela prova que eu fiz, foi uma prova no final do ano, mas aí eu desisti, aí fui viver minha vida, terminar o doutorado, mudei para São Paulo e tal, conheci meu marido, a gente se casou, eu tive 2 filhos, e aí um pessoal de Guarulhos, que são os amigos do Gui, convidaram a gente para fazer uma corrida de 8K. E aí a gente resolveu fazer e começou a treinar. E a gente fez essa prova e aquilo foi
foi sempre muito incrível, né? Eu já tinha corrido 15, mas tinha sido muito no passado. E aí a gente se empolgou. O Gui também não era da corrida, O Gui também não era da corrida, o Gui era do futebol, né? Trabalha com futebol, jogava futebol bastante, então ele tinha ainda um pouco de aptidão para corrida, mas corrida de rua, contínua, assim, acho que foi, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras que ele fez também, né? Com o pessoal de Guarulhos. E aí a gente entrou no Adriano Bastos, na assessoria dele, e a gente fez um tempo lá, foi aí que eu conheci a USP, comecei a correr lá. E a gente se mudou pra cá. E quando a gente se mudou pra cá, eu comecei a conversar com a Dani Pereira, com o Daniel e com o Beto. E eles estavam fazendo, os três estavam treinando triatlon naquela época. E aí eles me apresentaram o Marcelo e eu comecei a treinar triatlon. Mas assim, eu não tenho histórico nenhum de natação e bicicleta nunca mesmo. Eu corria aquele pouquinho lá. E aí eu fui começando a gostar mesmo do esporte, sabe? E foi muito do começo. Eu comprei uma bike de alumínio, uma hold de alumínio, aí depois eu comprei uma sapatilha, aí depois 4 meses eu troquei de bicicleta e as coisas foram muito devagar mesmo. E eu fui pegando gosto e gostando de cumprir as planilhas, gostando da evolução que eu estava tendo, mas assim, foi muito devagar mesmo, que, né, quem vê assim, depois de 7 anos parece que foi fácil, parece que foi rápido, mas assim, a construção foi lenta e bem progressiva. Não, é muito bonito, assim, a gente de longe, mas como a gente está sempre perto, treinando no mesmo ambiente, a gente vai acompanhando a evolução das pessoas, né? Desde a parte do equipamento, e muitas vezes ela vem justamente para a construção da performance mesmo. Até daqui a pouco você vê que antes você passava rápido, daqui a pouco você passa pela pessoa, daqui a pouco a pessoa tá junto, daqui a pouco você não tá pegando a pessoa mais, né? Você vai vendo tudo isso, assim. E eu sempre tive muita admiração por você e vocês como casal, assim, sempre juntos. Porque eu falo assim, não tem como a gente ser atleta sozinho, né? Não fica sustentável muito tempo. Ou a família ela vai ser atleta com você, e não é necessariamente atleta no sentido de praticante, mas tem que te apoiar, te incentivar, te ajudar, né? Assim, até na questão do humor, entender que às vezes a gente vai estar em momentos de treino tão intensos que o nosso humor fica fragilizado também, né? Muito. Eu tive a sorte de ser casada com o Guilherme, que sempre trabalhou com esporte. Então, quando a gente se conheceu e por alguns anos no nosso casamento, o Gui acompanhava um time de futebol. E foi aí que eu aprendi que realmente não existe final de semana, não existe feriado, não existe aniversário de ninguém, não existe nada, porque ele tinha que trabalhar. E aí que eu fui entender o quanto um time de futebol viaja para jogar, né? Então isso é meio que tá na cabeça do Gui, assim, né? Ele já sabe, ele não é uma pessoa que faz questão do final de semana, questão da viagem na praia, questão nada, porque já tá formatado. Ele já tá formatado, então pra ele tudo bem. E quando eu falo pra ele, e a gente tem acho que a maioria das pessoas tem um financeiro limitado, né? Então, para eu conseguir viajar, fazer 2 mundiais fora, a gente não viajou esse ano com as crianças. E para eu conseguir fazer as provas que eu tenho vontade, a gente também tem que adequar as nossas viagens familiares com as minhas provas. Então, assim, são sempre escolhas muito difíceis, né? E realmente as crianças acabam que não tem esse poder de opinar tanto nas nossas decisões, mas o Gui tem, né? Sim. E então ele super entende, super me apoia. Eu acho que se um dia ele chegar para mim e falar, Silvia, não dá mais, eu realmente vou abrir mão, porque a minha família é mais importante, meu casamento é mais importante, mas por um outro lado ele sabe que isso é importante para mim, então ele jamais pediria, né? Então assim, esse ano de 2022 foi um ano super intenso, de tudo, né? Eu passei um ano treinando para 3 Ironmans, assim, eu fiz 3 Ironmans em um ano. Então foi um ano muito intenso de tudo, de treino, de dedicação, financeiro. E aí ele falou, Silvia, então vamos repensar 2023, vamos tentar, né, entrar aí num acordo. Então eu fiz a minha programação mais ou menos de 2023, assim, diminuindo as minhas expectativas, e a gente tem que entrar num acordo, né? Porque realmente a gente não faz a gente não é atleta sozinho, é impossível, né? A não ser que você seja sozinho, mas a gente não é sozinho, né? E então tem esse lado que é super importante, né? Fora que ele te apoia também
treinando junto, né? Isso. Ele já treinou mais junto, né? Mas, de qualquer jeito, todas as vezes que eu vou fazer 180 na Via Oeste, ele tá lá a cada 2 horas trocando minha hidratação. Eu passo tá lá no carrinho tá ali, lá, perto do alface, né? A dona Neide lá do alface já conhece a gente já compra com ela, porque a gente tá sempre ali. Quando você começou esse mundo do triatlon, né? Quais foram os seus maiores desafios no esporte, assim? E hoje, o que você considera desafiador no nada, no pedal e no corre? O que foi mais trabalhoso, assim, que você tem que dar mais atenção nos seus treinos? Falando em treino, assim, eu demorei muito para ter maturidade durante os treinos, né? Então, eu fazia treino de tiro, não conseguia terminar. Eu fazia teste de 5K e não conseguia terminar. Então, isso foi trabalhar a minha mente. Era uma coisa muito difícil, assim, foi muito difícil por um tempo, né, para eu conseguir desenvolver a maturidade de fazer bons treinos, né. Então, aquele treino leve eu não fazia tão leve, eu colocava um pace na cabeça para um teste de 5K, se eu não conseguia, eu parava. Então, essa maturidade foi com o tempo mesmo, né? Que mais, assim? Bom, outra coisa que eu tive que aprender, fui aprendendo, e aí a gente vai, com o tempo, né? A gente vai se conhecendo, mas também tendo mais informação, é a nutrição, né? Então, quando eu treinava, eu não tinha muita noção do quanto eu tinha que consumir de carboidrato, que eu tinha que consumir depois. Então eu fui aprendendo, né, com a minha nutricionista, mas a gente vai aprendendo, se conhecendo também. Não tá acabado, a gente precisa sempre melhorar, né? Hidratação, alimentação, comer melhor, tal. Mas isso também foi um desafio no começo. Agora, hoje em dia, eu gosto muito de treinar, assim, eu gosto muito do meu dia a dia. O nadar no mar foi algo que você teve, foi tranquilo para você entrar nadar no mar, muita gente. Uma vez, esses dias você postou um vídeo que eu achei fantástico no story do YouTube, fosse natação do triatleta, né, nas provas, o cara levando cabeçada, chute, e tudo aquilo. Você tem que treinar esse pânico, controlar esse pânico, respirar. Como que foi pra você essa questão do mar? Eu tenho pânico até hoje de entrar no mar. E tenho pânico mesmo, de achar que eu não vou sair, de achar que eu vou morrer, de achar que eu vou ter um mal súbito, de que alguém vai chutar minha cabeça. Eu tenho muito medo. Aí eu tento trabalhar minha cabeça com um pensamento positivo, assim, de pensar que daqui 40 minutos eu vou sair do mar, ou daqui 1h e tanto eu vou sair do mar. Mas eu tenho muito pânico. E eu já tentei nadar sozinha algumas vezes, véspera de prova. Algumas vezes eu tentei nadar sozinha e aquilo vai dando, eu começo a pensar assim, que alguma coisa vai me puxar, assim, é horrível. Mas isso pra mim é uma vitória. Todas as vezes que eu consigo terminar, consigo, né, eu me sinto vitoriosa, assim, de conseguir vencer esse medo. Mas esse medo não passa e é uma coisa que me deixa muito preocupada. Se você vir todas as minhas fotos de antes de largar, são uma cara de pânico e desespero mesmo. E não é pela prova em si, é também pela prova em si, pela expectativa, ansiedade, mas é também por medo de nadar. Eu tenho muito medo mesmo. Eu compartilho desse mesmo medo, por isso que eu até perguntei, porque realmente é algo que às vezes quando a gente tem o medo, é natural da gente ficar evitando a gente treinar aquele medo, né? A gente olha lá a planilha, tudo e passa assim, vai passando por aquilo. Não tem jeito, a gente tem justamente de sensibilizar para conseguir lidar. E se você fica muito tempo sem ir, parece que o medo volta de novo e recupera. Então, se você fica com essa vivência um pouco mais constante, você consegue administrar esse medo melhor, né? Você tem um pouco mais de segurança. Eu tenho um amigo que até falou agora há pouco tempo, esse final de semana, que a gente tem o azar, né, de morar numa cidade, até que a gente nem mora tão longe, mas eu realmente não tenho o costume de ir pra praia, eu mesmo nunca tive, eu era de Bauru, então super longe da praia, então não tenho essa vivência. Uma vez eu estava em Fortaleza e tinha umas cariocas lá que a gente estava nadando junto e tal. E para ela aquilo era muito tranquilo, porque ela tem aquele mar bravo que ela passou a vida inteira frequentando, né? E eu não tenho essa vivência de mar, eu não consigo entender onde está a corrente, eu não sei. E essa vivência acho que falta um pouco. Mas eu também não sou aquela pessoa que me esforça para melhorar isso, né?
E é isso, assim, e o que me dá um pânico também é esse contato físico, assim, de ficar tomando braçada na cabeça, aquilo tudo vai me deixando, então, por muito tempo eu não conseguia nadar no pé de ninguém. Hoje em dia eu ainda não consigo, eu não sou super boa, mas eu vou perdendo um grupo, vou pegando outro, eu tenho conseguido me manter um pouco no pé das pessoas, mas antigamente eu tinha tanto pânico que eu preferia nadar sozinha. É isso mesmo. É aos poucos mesmo, né? Você foi vindo, você começou com o sprint, depois olímpico. Como que foi essa vivência para ir aumentando o volume, no caso das suas provas, assim? Como que foi para você? Eu fiz 2 sprints e um olímpico, antes de começar a pensar no 73. E aí eu fiz, acho que 10 meio Ironmans, 10 ou 11, 10 antes de pensar em fazer o full. Então, meio Ironman é uma prova que eu gosto muito, acho que é a distância que eu mais gosto, assim, porque uma distância que te obriga a treinar por boas horas durante a semana. Eu gosto desse ritmo de treinar bastante. E você consegue fazer uma prova que você não é tão lenta quanto quando você está treinando para um full, né? E então eu gostava de fazer essa 73, então eu fiz muitos, eu adoro fazer. E aí depois, sei lá, do 9º meio Ironman, eu falei, eu acho que tá na hora de fazer um full agora. E aí eu me inscrevi em 2019, e aí só consegui fazer a prova final de 2021, né? Por causa da pandemia. E aí passei esses 2 anos, foi bom, porque na verdade eu passei esses 2 anos entrando em ciclo, saindo de ciclo, entrando em ciclo, saindo de ciclo, né? Porque a prova mudava para abril, mudava para novembro, mudava para abril, mudava para novembro. Até que chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou me inscrever para Cozumel, que ia ter a prova. E aí eu já entrei no ciclo mesmo de full. Então foi bom, assim, porque eu tive tempo para ir me adaptando a esse volume maior, com intensidade menor, que é... É impressionante, né? Quando a gente já vê uma coisa nova, a gente tem medo. Porque por mais que a gente não treina o volume da prova no treino. A gente treina as combinações, a gente chega um cheirinho do que seria, mas a gente não vivencia no treino num dia exatamente um full, por exemplo, né? E aí quando termina a prova, você fala, caraca, eu tava preparada, né? É muito legal. Eu nunca tive essa sensação. Daí sim, você entendeu super bem. Olha, eu gosto do treino, né? Engraçado, eu gosto de fazer prova, óbvio, mas eu gosto muito do ritmo do treino, assim. Então, por mais que eu fale, nossa, sei lá, num ciclo de Ironman você faz o quê? Umas 3 vezes em 180 quilômetros? Meu, é pesado, né? Mas eu gosto desse ritmo, assim. E fazer a primeira vez é sempre muito maravilhoso, assim, porque você tem toda uma expectativa de será que eu vou terminar a prova, mas você não tem obrigação nenhuma com ninguém, né? Nem com você mesmo, né? Porque a gente tem aí uma meta de tempo que a gente vai construindo, né? Com as nossas provas, né? Então eu sei mais ou menos quando eu quero fazer uma boa prova, quanto eu tenho que fazer de natação, no meio Iron, por exemplo, né? Que eu tenho bastante experiência. Então eu sei quanto seria uma boa natação pra mim, né? Porque... mas quando seria uma boa natação para mim, quando seria um bom tempo de bike, então assim, eu tenho uma noção assim e me cobro para isso, né? Agora no primeiro full você não tem isso, né? Exato. Sabe que quando eu fui fazer, eu só fiz um full, né? E que full, né? E aí quando eu fui fazer, foi quando a gente estava conversando, né? Sobre você vir aqui. E aí quando eu terminei o full, né, assim, antes a gente fica muito assim, a gente analisa os outros, a gente acha que a gente sabe, que a gente analisa. E aí quando você faz, eu simplesmente, eu silenciei qualquer coisa dentro de mim e falei assim, agora eu só fico com admiração por todas essas pessoas que já viveram isso. Não tem jeito, você tem que viver o processo para você conseguir entender um pouquinho do que é aquilo. Depois que você vive, você fala, caraca, eu tenho que admirar cada uma dessas pessoas porque... é difícil, assim, é desafiador, né? É muito desafiador. Muito, muito. E a gente tem que respeitar a história de cada um que chegou ali, né? Porque tem toda uma história, né? Todo um preparatório daquela prova ou da vida de atleta da pessoa.
E do dia também, né? Porque é um dia muito longo e muita coisa dá errado. Então, assim, pra você cruzar a linha de chegada, assim, você precisa ter passado por muita coisa. Isso é incrível. E só a gente sabe, assim, o dia que você acorda mal, o dia que você acorda com uma dor, você vai correr com a dor, aí a dor começa a esquentar, você consegue, mas na hora que você esfria, ela volta de novo, aí você corre. No dia a dia, assim, você sabe cada uma das coisas que te... Aí você teve que desenvolver uma nova forma de correr, mas é que te deixou mais forte, aí depois a lesão vem numa outra, aí você desenvolve, fica mais... Você sabe, assim, é o dia a dia mesmo, né? Então a gente tem que viver o processo para poder... eu falo que é um prazer poder viver o processo para poder até perguntar melhor aqui. Porque não tem como você ter noção do que a pessoa viveu se você... Ainda que a experiência é individual, mas para você conseguir... abranger um pouco mais daquele universo, né? E realmente é admirável. Uma das coisas que, não sei se o Gui te contou, quando você estava no Mundial, né, lá em Kona, eu estava dirigindo para Goiânia, na madrugada. E estava eu, o Lucas e minha filha. E aí ele ia acompanhando, assim, a gente vibrando por você o tempo inteiro, assim. Aí eu mandava mensagem, Gui, a gente está aqui, acompanhando acima. E foi muito gostoso, assim, essa sensação de ter alguém que a gente tem muito carinho nos representando lá, né? Como que é pra você, assim, como que foi essa experiência de mundial? Eu vou até voltar antes. Quando é que você percebeu que você era boa no negócio, assim? Que você fala, nossa, eu sou boa, vou continuar investindo nisso. Olha, bom, eu sou muito capricorniana, né, Tiana? Eu sempre que termino uma prova, eu não vou pontuar o que foi bom, eu vou pontuar o que eu preciso melhorar, né? Então, eu até a classificação para Kona eu tinha feito Cozumel e fiz Floripa, né? E eu tinha uma expectativa para correr em Floripa, não consegui. E até nesses três Ironmans eu não consegui encaixar a corrida, mas o que é perfeitamente aceitável para mim, porque eu demorei muito para encaixar minha corrida no meio Ironman, então eu devo demorar muito para conseguir encaixar minha corrida no Ironman, né? Então eu sempre saio muito crítica, né? Então assim, para mim é difícil. E assim, dentro do que eu posso entregar, né? Eu tenho ali ficado, né? Bem entre as pessoas da minha faixa etária, né? Mas eu acho que colocação numa prova depende de muitos fatores, né? Principalmente quem está na prova, né? Então a gente tem que contar com essa sorte, né? Então quando eu fui fazer Floripa, eu achei que eu não tivesse chance de me classificar, porque eu dei uma olhada ali no start list e você sabe mais ou menos, né? Quem é melhor que você, quem sempre ganha de você nas provas e tal. Mas eu tive essa sorte, né, de ter 2 vagas, foi a única categoria que tinha 2 vagas para Kona, e quem ganhou foi a Lívia Bustamante, que já tinha a vaga, então eu já sabia que provavelmente ela ia ganhar a categoria, mas que ela já estava classificada. E aí a coisa foi criando uma expectativa, né? Quando eu entreguei a bike, eu estava em segundo lugar. E aquilo é uma coisa muito inesperada, né? Você fala, meu, sabe como eu consegui manter, né? Mas logo depois, uma argentina, eu acho que era a argentina, ela me passou. Mas assim, muito mais rápido. Eu não ia conseguir pegar ela, né? Mas o meu terceiro lugar estava ficando meio ameaçado, porque eu não estava conseguindo mais correr. As pessoas tentavam falar comigo na prova e eu não conseguia. Eu falava, para, eu tô quebrada, eu não tô conseguindo mais, eu não conseguia, foi muito difícil para mim. Mas eu tive essa sorte da quarta colocada também ter diminuído, porque assim, se ela continuasse no mesmo ritmo, ela ia me pegar, mas é que é uma prova longa, uma maratona, né? Então realmente as pessoas vão quebrando também, não é só você que quebra, né? E quando eu cheguei na linha de chegada, quando eu cruzei a linha de chegada, como esse rolling start fica meio bagunçado, você tem que esperar todo mundo terminar a prova, né, pra você ter certeza da sua colocação. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, eu só pensava em sentar no chão, eu tava muito cansada, foi muito difícil pra mim aquela maratona. E o que foi triste pra mim, porque na bike eu tava super bem, mas a hora que eu comecei a correr, a primeira volta ainda foi bem, mas depois foi só ladeira abaixo. Então eu tava muito cansada, eu só pensava em chegar e poder conseguir sentar. E quando eu cheguei, eu perguntei, Gui, deu? Aí ele falou, não.
super chateada. Aí fiquei, tipo, chorando um tempão lá na enfermaria, porque eu tava super gelada, eu tava com 33,9 a hora que eu entrei na enfermaria, fez muito frio, tava chovendo e tal. E aí eu chorei. E aí você fica, toda hora que você acaba o negócio, eu falei, podia ter ido melhor, né? Mas é mentira, porque é igual o teste de 5K, né? A hora que você termina, você fala, nossa, eu fiquei tão bem, porque eu não tentei um pouco mais, né? E a gente tem essa impressão, mas é só uma impressão da chegada. E aí eu fiquei super chateada, assim, pensando, poxa, quando é que eu vou ter essa oportunidade de novo, né? E aí eu fiquei lá um tempão, tomei uma sopa quente, fiquei lá. E aí a hora que eu saí, tinha dado, sabe? Fiquei super feliz. Mas eu acho que colocação em prova depende muito de quem tá lá na prova. Você pode ter a sorte de ir bem e, né, não ter gente mais forte que você, mas como eu fiz o 73 Florianópolis no meu melhor tempo e fiquei em quarto lugar. Então, assim, né, depende muito, a colocação de prova não depende só de você, depende de outras pessoas. Você tem que ter essa sorte, eu tive essa sorte naquele dia. Eu lembro que eu vi o vídeo do Marcelo na hora que ele viu que você tinha pegado a vaga, né? A carinha dele, assim, ele vibrando, né, ele tava na frente de uma casa, assim, ele vibrando, e eu tenho um carinho muito grande pelo Marcelo, né, que foi já meu treinador, e essa conexão com o treinador, eu falo isso muito para os treinadores que um dia me treinaram, né, não é só uma ligação de coach e atleta, né, para você conseguir esse tipo de resultado e lapidar, chega uma hora que são coisas muito finas, detalhes. Você tem que falar da sua vida pessoal, você tem que falar, ele vira, né, um psicólogo, um pai, ele vira tudo, né, assim, a conexão. Você sente essa conexão, faz total diferença com o treinador? Total diferença, assim, eu falo que, assim, se você pensar bem, tirando as pessoas que convivem comigo diariamente, né, meu marido e meus filhos, o Marcelo é a pessoa que eu mais falo mais do que com a minha mãe, mais do que, né, porque ele é aquela pessoa que todo dia vê o meu, né, todo dia sabe de mim, todo dia vê lá meu treino, né, e então isso é extremamente importante, assim, é a confiança que você deposita na pessoa, né, e eu tenho adoração pelo Marcelo, assim, é uma admiração gigantesca por ele e muita confiança nele, então acho que isso faz muita diferença, né, porque é alguém que está ali, né, e outra coisa, são 7 anos, né, então ele me conhece muito bem, né, e eu acho isso fundamental, assim, a pessoa te conhecer, saber como você, né, saber tudo, assim, saber o que você pensa na prova, como você, né, e ele me conhece tão bem que ele consegue adivinhar meus tempos, assim, né, numa prova, então acho que isso é muito legal. Eu falo que toda vez que eu vou fazer algo, ou traçar um desafio, né, a primeira pessoa que você pergunta é pro seu coach. Eu falo, Lucas, você acha que dá? É lógico. Fala, seja sincero, né? Porque realmente é a pessoa que te conhece e sabe avaliar se você está preparado ou não. E confiar nisso mesmo, né? Às vezes eles confiam muito mais na gente do que a gente mesmo na gente, né? E essa questão do tempo também é incrível. E o que você falou, às vezes as pessoas elas vão para as consultorias querendo um resultado imediato, uma melhora imediata. Não existe, isso é uma construção mesmo, treino a treino, parâmetros, testes, tem que fazer o treino, né? Porque eu vejo muita gente também que, eu não estou melhorando, mas você olha lá, não está fazendo a planilha também, né? Nem de forma correta, nem o volume, as intensidades, que isso vem com a maturidade mesmo, você aceitar de ter que hoje ficar em Z1, todo mundo te passando e você sorrindo, você sabe assim, sem se incomodar, sem querer ir lá bater guidão, tudo isso é maturidade, né? Porque a gente tem aquela coisa da competitividade, né? Às vezes, né? Os mountain bike passam, esses dias passou um mountain bike, eu queria ver se você vinha, né? Não vou, né? Exatamente, não é meu dia de treino forte, hoje é meu dia de treino relax. Isso eu acabei com o tempo ficando até um pouco rabugenta, assim, eu gosto muito de treinar sozinha, porque eu tenho lá o meu treino tal, e eu sempre vou entregar aquele treino, vou tentar, né? E aí eu acho que no final das contas acaba atrapalhando, então às vezes eu tô lá pedalando sozinha, aí sabe quando a pessoa quer revezar, assim? Meu, não entra na minha frente, eu não posso mexer na minha potência. Exatamente, essa potência. Não entra. Talvez
eu melhorasse mais, se eu treinasse com gente mais forte que eu, né? Talvez esse seja um ponto que eu tenha que trabalhar mais pra frente, né? De tentar pedalar com gente mais forte, tentar correr com gente mais forte pra ver se eu consigo melhorar. Mas eu não sei, eu sou muito agarrada nos dados. Mas eu acho que nesse momento que a gente está só, é um momento que a gente viaja tanto dentro da gente mesmo, né? É um momento que você tem para se ouvir, para meditar dentro de várias coisas, pelo menos para mim. E às vezes, quando você tem uma outra pessoa, você não consegue conectar com você. São vários outros fatores, até o fator segurança, né? Quando tem uma pessoa muito próxima de você, né? O ritmo que você tem que seguir do outro, né? Não, eu não consigo nem conversar com as pessoas enquanto eu treino, porque eu tô muito concentrada no treino, assim, então eu não consigo, eu não tô, né, eu tô treinando. Viu, então... gente, a Silvia não tá brava, não. Ela não é mais educada, ela só está concentrada no treino dela, ok? Eu não converso com ninguém. Pedala junto, a gente tá em companhia, eu sinto a companhia das pessoas, agora conversar, não consigo. É isso mesmo, te entendo bem. Qual que é a sua expectativa para esse próximo Mundial? Quando que vai ser? Qual cidade? Eu não tô classificada, Tchela. Eu fiz os 2 mundiais, né? Fiz o Mundial de 73 e o... você já fez? Já fiz. Tá. Eu fiz 3 de outubro, 6 de outubro. Foi o último que você fez agora. 6 de outubro eu fiz Kona e 28 de outubro eu fiz Utah, que foi 73. Você foi soltar a perna depois do 70.3 no fundo, entendi. Foi terrível, foi terrível. Não, e aí eu falei que eu tô no Extreme Triathlon, porque assim, eu comecei no 32, Kona, depois fui com 3 graus em Utah. Nossa! Mas foi ótimo, as 2 experiências foram ótimas. E sendo de 2023 eu não tenho grandes expectativas, não. Eu tô inscrita em 2,73, o de Floripa e do Rio, mas também eu tive a oportunidade de pegar a vaga em São Paulo para Finlândia, que vai ser o ano que vem, mas Finlândia não vai dar para mim, não dá, a logística de novo viajar sozinha, e não topa, então não vai rolar. Então eu quero fazer bem essas 2 provas e quero fazer um full no final do ano. Eu estava muito animada em tentar me classificar para Kona para 2023, mas 2023 não vai ser Kona para as mulheres, né, com essa mudança, eu fiquei muito desanimada. Mas aí eu acho que eu vou tentar fazer um bom full fora do país, viajar com as crianças depois, eu acho que esse vai ser meu objetivo no final do ano. Alguma outra prova que não seja da marca do Ironman, assim? Você tem alguma? Poxa, eu não sou uma pessoa de muitas provas, assim. Eu acho que muita prova acaba atrapalhando o treino. Toda essa preparação, o polimento, diminuir antes, diminuir depois, tal. Eu não gosto de fazer muita prova. Então eu começo o ano fazendo o Internacional de Santos, que é uma prova que eu gosto, eu adoro Santos. E é uma prova olímpica. E eu espero estar melhor esse ano agora que vem do que eu tive esse ano de 2022, que eu estava muito lenta no começo, normal, é época de base mesmo, mas como eu antecipei minha base agora para o final do ano, já que eu parei dia 28 de outubro, eu espero estar um pouco melhor, fazer uma prova melhor que de 2022, fazer melhor que 2023 e fazer essas 3 provas. Assim, eu não sou muito de fazer muita prova, eu gosto de fazer pouca prova. Tem algum outro desafio, assim, que você pensa em colocar, né? Ou uma prova que você sonha em correr, assim, mais pra frente? Poxa, como na minha vida, eu acho que no esporte eu já estou bem realizada, assim. Eu acho que até em Floripa me perguntaram sobre o meu sonho, né? Qual era o meu sonho esportivo, e eu respondi que era Kona ainda, eu disse assim, mas eu nem pressa de ir para Kona, porque eu quero aproveitar cada prova, né, ir melhorando, e quero ir para Kona lá para frente, porque eu tenho um objetivo grande que é fazer um Ironman Full com 70. Eu espero ter saúde e me manter treinando, eu quero fazer um Ironman Full com 70. Então eu quero treinar até lá. Mas assim, um objetivo assim, a curto ou médio prazo eu não tenho. Eu acho que voltar para Kona um dia, se tiver essa prova. O gostoso é o treino do dia a dia, eu né? Gosto. Eu também. Eu falo, não preciso ter meta. Na verdade, não precisa nem ter prova, né? Eu gosto de treinar mesmo. Faz bem pra gente, né? A gente sente que... Eu, pelo menos, eu volto do treino, parece que... Pronto, agora eu tô pronta pra conversar. Bom dia! Aí, às vezes eu vou mal-humorada. Às vezes você vai mal-humorada, às vezes eu vou... Hoje mesmo, eu fiquei 1h40 no rolo. Ai, meu Deus, como o rolo é
desafiador, né? Porque a gente vai suando, aquele suor vai me incomodando. Aí eu vou mal-humorada, fico super mal-humorada, contando os minutos, 10 minutos, 5 minutos, mas aí quando Põe acaba... um vídeo, sabe, pra palestra, pra assistir, pra poder... Mas não te distrai? Não, pra me distrair, mas eu fico olhando o relógio na hora de fazer porque eu não uso Swift nem nada. Eu coloco do próprio Garmin mesmo. O Garmin com o próprio aplicativo do táxi para aumentar ou diminuir a potência, assim. Aí 7 minutos em tal potência, aí eu ponho lá 7 minutos e ponho na potência. Aí eu fico regulando só o relógio para poder mudar. E aí quando você tem que fazer muita força, você consegue prestar atenção no aí vídeo? Aí tem que ser... Eu deixo essa hora, eu concentro lá, aí na hora de girar de novo. Giro eu consigo assistir alguma coisa, mas quando é Z2 eu já não consigo, já começa a me incomodar, assim. Eu ponho coisa pra ouvir, assim, que a gente traz, sabe? Mas é cada um mesmo. O problema é o assédio local, né? O cachorro, a filha, a mamãe faz isso. Aí isso, na hora que você tá no meio dos E5, eles falam, não fala comigo, não fala comigo. Eu também falo, não fala comigo, deixa eu acabar. Não estamos só nessa. Ó, eu queria dizer que, assim, foi um prazer. Você é uma pessoa que é referência, pessoa que brilha. Eu acho que você viu lá a aeronáutica, né? Alguma coisa, você trabalhou no CTA. Trabalhei. E eu acho que tudo essa disciplina também, eu acho que vem talvez seja da Silvia, mas eu acho que as coisas que você viveu também te deram essa coisa de disciplinar, de perseverar, de continuar. Então, assim, a gente tem que colocar isso em tudo. No casamento, né? A gente desiste das coisas muito fáceis. Então, assim, no esporte, nos seus objetivos de vida. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se inspirar cada dia mais. Na sua forma de perseverar, na sua atitude, na sua concentração, sabe? Em sempre querer evoluir. Lógico, tem que saber comemorar também. Né? Deixa pra você cena no chão, não, deixa eu comemorar uns dias, vou me permitir, daqui uma semana eu venho cá. Começa a ver os pontos que tem que melhorar. Mas é isso, assim, é especial ver mulheres que são tão dedicadas assim e levam o nosso legado para frente. Eu digo mesmo de você, né, Tiago? Você sabe quantas vezes eu vou te pedir ajuda para melhorar na bicicleta, quanto você me ajudou pedalando comigo. E eu quero te agradecer publicamente, né, pela ajuda que você me deu. E a gente precisa treinar mais junto agora, né? A gente que não gosta de treinar junto, né? Toda vez a gente não precisa conversar, você me entende. Vamos para tal lugar, assim, cada uma no seu time, aí a gente sai e toma café lá. Na padaria a gente conversa. Combinado, e trocar as experiências, né? Eu acho que é isso, é criar essa conexão de um ajudando o outro, de um admirando, né? A gente tem que admirar e aprender com o outro. Falar, nossa, deixa eu ver aqui, o que ela faz que dá certo, para eu tentar trabalhar isso em mim, né? Ou ouvir, o que você acha que eu posso melhorar? Fala pra mim. Porque às vezes a gente não consegue, a gente está dentro, tanto dentro, né, de uma visão limitada, que um outro que vive o processo também pode ajudar, assim, sugerir algo novo, né? Com certeza, a gente tem que se admirar mesmo, né? Cada uma no seu processo e acho que as pequenas vitórias são grandes vitórias pra gente, né? Então... E é de todos nós, né? É isso aí. Obrigada. E para você, mais uma história de uma grande mulher determinada, forte, que vai te inspirar e nos inspirar, mulheres, a perceber que o limite a gente coloca e a gente pode pôr um limite lá na frente e ir construindo cada dia para chegar nele e jogar um outro mais para frente. Um grande beijo a todos.